Então, boa noite, pessoal. Eu, Aécio Flávio, como sempre o polêmico, né? Como alguns gostam de dizer, como os meus queridos alunos gostam de dizer. Mas hoje aqui a gente está numa live, vai fazer uma live direta com o professor Vander Pugliese, autoridade na historiografia brasileira, que tem uma honra de saudá-lo, professor. Muito bem-vindo à live. Obrigado pelo convite, obrigado por todo carinho e por toda a atenção que o senhor dispensou ao meu convite, tá? Agradeço. Muito obrigado, boa noite a todos os amigos. Ô, professor, eu comecei dizendo aqui que a gente vai iniciar essa live em uma espécie de comemoração ao 11 de abril de 1964. Esse 11 de abril de 1964, a gente teve a eleição de forma indireta do professor, ou do professor não, do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, cearense, nosso segundo cearense a ocupar a presidência da República. E dentro de todo um contexto histórico, a gente teve uma situação que levou os militares a assumirem o poder e a posteriormente acabarem engrandecendo a nossa nação perante o estrangeiro e também nos livrando da ameaça comunista. Não é isso, professor? Sim, para nós entendermos o que ocorreu no famoso 31 de março, que agora de novo suscitou debates e mais debates, né? Sim. Tem gente que não quer entender, outros não entendem mesmo. Nós temos que, para entender isso, temos que dar uma volta de alguns anos. A crise, na verdade, começou com o suicídio do presidente Getúlio Vargas. O mesmo Vargas que, no primeiro governo, combateu a intentona comunista da infiltração comunista da Terceira Internacional, partida de Moscou para cá. Financiamento de guerrilha, né, de um golpe de Estado, uma tentativa, uma intentona que aconteceu no Brasil em novembro de 1935. E chegou até, Mas a crise inclusive, que levou o presidente Vargas ao suicídio, ela deixou uma discussão muito aberta, que nós revimos agora na eleição do ano passado. Você é nacionalista ou você é entreguista? Que é hoje o esquerda e o tal do liberal, né? sim, Mudaram apenas os nomes, os termos, né? E essa discussão toda, essa cisão da sociedade, ela atingiu as Forças Armadas. Então, certos oficiais, até generais, se intrometiam no andar da política brasileira, né? Inclusive, teve um golpe de Estado em 55 que pouca gente fala disso. Nós tivemos um golpe militar dia 11 de novembro de 55, pelo Marechal Teixeira Lott. Quase ninguém fala disso, os livros de história também não registram, verdade, não para registro. garantir a posse do Juscelino, que o pessoal da banda de música da UDN queria cancelar a eleição, anular as eleições, né? Então o clima estava esquentando demais. Agora, os últimos acontecimentos que levaram a glória do nosso Castelo Branco a assumir esse país e dar início a uma época de ouro, que é por isso que estamos aqui hoje reunidos, em homenagem à memória do inatacável Castelo Branco, foi o governo intempestivo do Jânio Quadros e a renúncia dele inesperada, né? É. O Jânio Quadros, que era um homem de direita, tinha por vice o Jango, que era um homem de esquerda, extrema esquerda do PTB, da época o partido de esquerda no Brasil, né? E a ação do Jânio, ela era, como um homem de direita, ele era um homem liberal, era um democrata. O Jânio Quadros era um homem do capitalismo. Mas ele, para desafiar Washington, que estava fazendo naquela época o embargo contra Cuba, Jânio Quadros, sabendo que a Guerra Fria era uma farsa, ele queria mostrar para os americanos que o Brasil não era uma colônia e condecorou o Che Guevara. Essa atitude dele condecorar Che Guevara não era por gostar do Che Guevara nem do comunismo. Era para dizer assim, senhor Kennedy, aqui nós compramos e vendemos para quem nós quisermos. Isso foi dia 18 de agosto de 61.
Uma semana depois ele renunciou. E no dia da renúncia, o João Goulart, que era de esquerda, estava lá na China, num país comunista, fazendo a relação, ligando de novo que o Dutra tinha cortado as relações com os países do bloco socialista. Então, esse é o clima. E veja, no dia da renúncia, o Muro de Berlim tinha uma semana de construção. Então, o mundo estava em polvorosa. Por isso que muita gente se levantou para que o Jango nem voltasse ao país. Ele tinha medo, inclusive, de ser assassinado, né? Ele fez um périplo antes de desembarcar no Brasil. Só depois ele aceitou chegar aqui, quando o Tancredo Neves foi a Montevidéu e fez ele assinar a aceitação da mudança do sistema político para parlamentarismo. Então, as forças que não queriam que ele assumisse, o João Goulart, impuseram a ele o parlamentarismo. É essa crise que vai se estourar lá em 64, né? Então, não é assim a 31 de março de 64. Nós temos que entender o que aconteceu antes, os solavancos todos que aconteceram durante os 10 anos a partir, no meu entender, do suicídio de Getúlio Vargas, que é a maior comoção da história do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Verdade. Então, a posse do Jango como presidente de uma república parlamentarista dava a seus inimigos um refresco, porque um presidente de uma república parlamentar, ele não manda em ninguém, ele é apenas um símbolo, é um chefe de Estado. Só que como essa emenda foi feita às pressas, não havia preparo político nem cultural para o parlamentarismo. Então o parlamentarismo durou 1 ano e 3 meses. Foi também trancos e barrancos. Quando eles conseguiram, no Congresso, antecipar o plebiscito, para que o povo dissesse sim ou não ao parlamentarismo. Então, em janeiro de 63, o plebiscito deu 87% não ao parlamentarismo. Dia 7 de janeiro de 63, o Jango agora voltou a ser presidente de uma república presidencialista, ou seja, ter plenos poderes. E é aí que o país começou a afundar. O Jango não tinha preparo nem técnico, nem moral. Ele era cercado por uma camarilha liderada pelo cunhado dele, inclusive, que o meu amigo conhece, que é o Leonel Brizola, que é um dos maiores criminosos da história do Brasil. Acabou com o Rio de Janeiro. Então, o governo dele durou 1 ano e 2 meses, aos trancos e barrancos, numa média de 1,9 greves por dia. Esse é o Jango, com a infiltração já das ligas camponesas treinadas por Fidel Castro. Esse é o Jango que o pessoal... Dá até para comparar o Jango com a Dilma. Né? Você olha para a Dilma, você não vê uma bandida, você vê uma retardada. Né? Exatamente. Olhando para o Lula, você vê um bandido. Mas para o Jango, é como se eu olhasse para a Dilma. Parece uma pessoa inofensiva, mas é aquela pessoa quieta, cercada de bandidos que vão corroendo tudo. Foi uma tragédia o governo João Goulart, não é? Até o ponto que ele apoiou, imagine você, apoiou uma greve de praças da Marinha de Guerra do Brasil, no dia 30 de março de 64. Ele esteve no Automóvel Clube do Rio de Janeiro e apoiou o movimento grevista de militares. O presidente da República é chefe das Forças Armadas, é comandante em chefe. Como é que você vai apoiar o movimento grevista? Isso é um absurdo total. Então, você sabe que os militares, né, até do alto escalão, eles são mantidos e são mantidos mesmo através dos 2 princípios militares de milhares de anos, que é a disciplina e a hierarquia. Então, você sendo um general, sendo comandado pelo presidente da República, não vai se levantar contra ele, a não ser que ele passe dos limites, como foi que realmente aconteceu. Então, quando o alto comando viu que o presidente apoiou uma greve militar e lá naquela assembleia no Automóvel Clube, ele foi pego pelos sargentos e jogado para cima como se fosse uma gincana escolar, quebrou a hierarquia e a disciplina. E aí nós tivemos a grande figura do Olímpio Mourão Filho, comandante da DI de Juiz de Fora. Nós, chega, agora chega. E partiu de madrugada no 31 de março para o Rio para dar voz de prisão ao presidente da República. Esses são os acontecimentos daquelas horas trágicas. Né? E o Castelo Branco, o grande Castelo Branco, que era general de exército, comandante ele era chefe de Estado-Maior, ele ainda demorou algumas horas para aderir.
Você vê a disciplina que regia esse homem. Eu não posso me levantar contra o presidente da República, mas aí ele foi convencido pelos outros, até subordinados, que realmente não dá mais para esperar. Não é? E aí, o 31 de março, as tropas marcharam para o Rio de Janeiro, o presidente foi para Brasília de avião, limpou suas gavetas e foi para Porto Alegre. Em Porto Alegre, ele se juntou com o cunhado dele, o Leonel Brizola, que queria derramamento de sangue, porque o comandante do Terceiro Exército em Porto Alegre apoiou a resistência. Então, no dia 2 de abril, é que o país foi salvo de uma guerra civil, não por militares, mas pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Auro de Moura Andrade, que declarou vacância do cargo e passou o poder para o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli. Essa sessão do dia 2 de abril, que foi anulada no governo Lula. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Eles apagaram a memória da história do Congresso Nacional. Se você for lá hoje fazer uma pesquisa, no dia 2 de abril de 64 não teve sessão. Eles apagaram a memória. A esquerda é tão nociva, é tão pequena, que eles querem apagar a história. E não tem como apagar a história. São fatos que ocorreram e estão gravados e acabou. Exatamente. Então, dia 2 de abril, foi cassado o mandato do presidente, ele decretou a vacância do cargo, e o poder passou para o Ranieri Mazzilli, o deputado, que marcou eleições para o dia 11. É exatamente 55 anos, por isso que estamos aqui hoje falando disso. Exatamente. E, professor, a gente lembra muito bem dos nossos livros de história à época, e a minha geração, que nem é tão antiga, assim, a minha geração aprendeu que realmente foi um golpe militar, e a gente passa a ver os militares como os grandes vilões dessa história, né? E a gente também tem uma lei de anistia que culminou depois com uma comissão da verdade, em que só julgou os crimes cometidos por militares, e jamais aqueles atentados cometidos pelos grupos de esquerda. E, na época, a gente tinha cerca de em 1968, 1969, a gente tinha 29, 30 grupos armados, todos terroristas, que impunham medo à sociedade. E aquele primeiro atentado no aeroporto de Guararapes, ele havia atentado contra a vida de quem posteriormente a tentativa de assassinato do Costa e Silva, não é isso? Pois é, a palavra golpe não cabe. A gente até pode usar, mas não cabe. A palavra ditadura não cabe. Não cabe. Nem a palavra contra-revolução não cabe. E nem regime militar. Que regime militar? O que regime militar? Os 5 generais, que na verdade eram ex-generais, você não tem nenhum deles na presidência de farda, como aconteceu aqui na nossa vizinhança latino-americana. Lá eram militares no poder, fardados, flamantes, com aquelas condecorações todas. Aqui não. 5 ex-generais eleitos pelo Congresso Nacional, portanto, são civis eleitos, e que, na esmagadora maioria dos atos de governo, respeitaram a lei. Só saíram da lei, ou seja, da Constituição em vigor, quando houve necessidade de força numa contra-força. Porque você não pode combater o terrorismo, você não pode combater atentado, a bomba, sequestro de embaixador, com flores. Você tem que agir, você como chefe de Estado tem que agir de maneira incisiva. Então, nas vezes em que a oposição terrorista causou males à nação brasileira, a ação dos governos foi não na mesma medida. Eu creio ainda que foi numa medida menor do que a oposição. Na minha, eu, cidadão Wander, eu teria sido muito mais duro com essa turma aí que pegou em armas, que hoje estão sendo indenizados e dizem que estavam defendendo a democracia. Não é? Uma pessoa como a Dilma Rousseff, que assassinou um soldado do Exército, lá no portão de armas do 2º Exército de São Paulo, essa senhorita não ia resistir. Ela ia ser executada pelo meu governo. Eu digo que eles foram a menos do que a oposição, os chefes militares brasileiros, que, na verdade, como eu falei, são ex-militares. Então, não cabe golpe,
não cabe ditadura, não cabe regime militar, não cabe nada. Foi um governo democrático com mais autoridade do que, infelizmente, temos hoje. Hoje nós não temos mais autoridade, não é? A democracia hoje é uma democracia de frangalhos. E estamos todos esperando muita coisa do novo presidente, mas a gente sabe que não vai sair tudo que nós esperamos, porque hoje o poder está condividido, está subdividido. E a extrema imprensa deixando a sociedade cada vez mais cindida e em dúvida, né? Estressada e em dúvida. Você vê até pessoas que fizeram campanha para o atual governo já estão jogando a toalha, como se diz, achando que em 3 meses alguém vai consertar um país que está sendo destruído há décadas. Isso não é assim que funciona, né? Mas voltando lá, eu gosto muito de falar da pessoa do Castelo Branco, né? Eu sou fã incondicional do Castelo Branco e quando eu for visitar a tua terra, eu irei prestar uma homenagem a ele no mausoléu onde ele está, porque na verdade ele foi enterrado no Rio, né? E depois transferido à Fortaleza, né? Exatamente. A eleição do nosso Marechal Castelo Branco, ele era o chefe do Estado-Maior do Exército, quando aconteceu a deposição do Jango por Jango. Na verdade, quem derrubou o Jango foi o Jango. Né? Um presidente que foge numa hora de crise é um patife, não é um presidente da República. O senador Auro de Moura Andrade deu vacância do cargo. Dia 2, dia 11, a exatos 55, o Congresso Nacional se reuniu para eleger o presidente da República no mandato tampão, que era lá do Jânio Quadros. Candidatos: ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. Ganhou 2 votos. 2 votos. Ex-tenentista, também ex-candidato derrotado em 55, Juarez Távora. 3 votos. Cearense também, né? Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 361 votos no universo de 388. Será que foi uma vitória, não? Será que foi acachapante ou tem dúvida? Então ele ganhou com louvor 361 votos no universo de 388. Imagine só. Né? Uma figura exemplar, inatacável. Você vê que não atacam. Os únicos que são atacados por essa gentalha que hoje nós tiramos do poder, mas ainda está no poder cultural, infelizmente, é o Figueiredo, pelo jeitão estúpido dele, e um pouco do Médici. Mas você vê, ninguém ousa atacar a memória do Humberto de Alencar Castelo Branco. Uma pessoa de uma retidão inatingível, né? E ele assumiu dia 15 de março, eleito 11 de abril, 11 de abril, assumiu 15 de abril de 64 e governou até 15 de março de 67. Então foi um governo que pode se comparar mais ou menos com o governo atual. Ele entrou depois de uma bagunça e para arrumar a coisa foi difícil, né? Ele, por exemplo, começou a editar os atos institucionais contra a própria vontade, mas eram necessários. Porque a bagunça, como eu falei, você elege uma pessoa, pronto, está acabada a bagunça, não é assim. Eu te dou uma marreta de cabo longo e uma casa para você, 2 horas, destruir essa casa com essa marreta. Eu te dou 2 horas de prazo para você destruir essa casa com essa marreta. Pronto, terminou as 2 horas? Me dá aqui a marreta. Agora conserta tudo que você estragou em 2 horas. Você não vai conseguir nem em 2 meses. É assim que funciona a coisa. Então, o Castelo Branco, apesar da sua, né, de ter na veia os princípios democráticos, ele teve que editar os famosos AI, atos institucionais, o 2, o 3 e o 4. Durante todo o governo da ditadura militar, foram 17 AI. Né? O AI-1 foi a junta, porque, na verdade, quando o Congresso passou o poder para o Ranieri Mazzilli, dia 2, até dia 11, ou seja, até dia 15, né, na posse do Castelo, o comando do país ficou nas mãos de uma junta, do Supremo Comando da Revolução, que eram 3 generais das Forças Armadas, o almirante Rademacher, o general Costa e Silva, que depois sucedeu a Castelo, e o Melo Franco, que era o o brigadeiro da Força Aérea. Então, essa junta é que baixou o AI-1. O que o AI-1 fez? Autorizou cassações, inclusive de militares, que eram subversivos, que já eram terroristas naquele momento,
e autorizou a eleição indireta. Então, o AI-1 mudou a Constituição de 46, porque lá a eleição era direta. Eles disseram, não dá para ser direta, as ruas estão em convulsão, AI-1, eleição indireta. Então, dia 11, a exato 55, a eleição do Castelo. E o Castelo, então, editou os outros AI, o 2, o 3 e o 4. O AI-2 acabou com a bagunça partidária e criou a Arena e MDB, só 2 partidos. Uma limpeza fantástica, uma faxina. Fantástico. Eu amo isso. Limpou a rataiada. Limpou a rataiada, 2 partidos só. Você vê aqui hoje, você tem PT coligado com PSDB, o que, aliás, até são a mesma coisa, mas com PP, que derivou da Arena. Imagina o PP aliado com o PT. Essas coligações esdrúxulas, fraudulentas, né? Então, aí 2, bipartidarismo, MDB e Arena. Quem é a favor e quem é contra? Ótimo. Aí 3, indiretas também para governadores de estado, para esfriar as ruas. Então, as assembleias legislativas, os deputados estaduais que continuaram sendo eleitos por nós, é que em cada estado elegiam seus governadores. E o AI-4 que criou a Assembleia Nacional Constituinte, olha o tamanho, a grandeza do nosso presidente Castelo Branco, para que tivesse uma nova Constituição e parasse com essa edição dos atos institucionais. Então, para rever a Constituição de 46, ele fez a Constituição de 67. Isso é obra dele. Verdade. Quando ele passou o poder para o Costa e Silva, ele entregou a Constituição pronta. Já com a Constituição pronta. Uma coisa maravilhosa. O Castelo Branco é inatingível. É inatingível. Você vê, a lei de imprensa foi ele que fez, em janeiro de 67. Quase ninguém fala disso. A lei de imprensa, vão lá vocês que defendem a ditadura, que falam que é ditadura, que não tinha liberdade de expressão, vai lá na lei de imprensa editada pelo presidente Castelo Branco. Liberdade plena, com responsabilidade. Foi lá que você, jornalista, começou a fazer calúnia, vai ter que responder na justiça. A lei de imprensa, numa ditadura vai ter lei de imprensa? E sabe quem é que revogou essa lei, meu querido? O Supremo Tribunal Federal, em 2009, na tal da democracia. E aí? E aí? Traz aí o pessoal para explicar. O Castelo Branco, daria para falar a madrugada toda sobre Castelo Branco. Só essa vitória dele, 361 contra 3 e contra 2. Temos que nos curvar a passagem dele. Verdade. E professor, acho que tem uma história muito bem contada que o Paulo Castelo Branco, filho dele, né, havia contado, e ele saía contando por aí sobre o pai dele, na história do irmão, que o irmão era auditor da Receita Federal, o irmão Castelo Branco, e o Lauro. O Lauro, exatamente. E que havia uma ajuda dele para apoiarem um projeto de lei que estruturaria o cargo de auditor fiscal, né? E aí o Paulo conta que, em troca disso, os funcionários deram um Aero Willys, né? Era um Jeep, à época, pro irmão dele, pro Lauro, e aí contou que num telefonema que foi recebido pelo Castelo Branco mandou ele devolver o carro. E aí ele argumentou que, olha, eu vou devolver o carro, mas tudo bem. Agora, se cada funcionário da Receita Federal me desse uma gravata, o valor seria muito maior. E aí o Paulo conta que fantasticamente o Castelo Branco respondeu o seguinte: olha, destituído do cargo você já está. Você está fora do cargo. Agora é o seguinte, a gente está decidindo se você vai ser preso ou não. Agora a gente imagina uma situação dessa nos dias atuais. Quem da família do Lula ia estar solto? Não. Nós pioramos muito, né? Houve uma degeneração da cultura brasileira, né? Dos valores familiares. Isso é uma coisa que não tem como consertar em 3, 4 anos. Não tem, não. É muito triste, né? Você vê o democrata, né? Ladrão, enriqueceu a família toda, tem dinheiro, a gente nem sabe, nem ele deve saber onde, né? E a imprensa ainda mantendo esse sujeito, tentaram até fazer ele candidato ano passado. Isso é uma patifaria, isso é um escárnio que fazem com a gente, né? A gente fala da tal da Rede Globo, mas são todas elas. A imprensa nacional não é nacional, não está interessada no país. Já dizia isso o grande Enéas, né? Enéas Carneiro, que a imprensa não deve para o pai de família se ela pode mostrar o que mostra, né?
dentro da casa do pai de família, né? Eles fazem escárnio contra nós. Mas a memória do Castelo Branco, eu me lembro que ele criou, quando o presidente Bolsonaro nomeou para presidente do Banco Central o neto do Roberto Campos, que fundou o Banco Central no governo Castelo Branco, eu me emocionei, eu molhei meus olhos. O Banco Central, você vê, tinha uma tal de SUMOC, que era uma superintendência que não tinha competência para gerir a economia. Na verdade, o Castelo Branco é que arrumou esse país. Os outros pegaram e foram levando, mas ele colocou o trem nos trilhos. Porque havia, além da imoralidade política, da agitação e da corrupção, havia uma instabilidade financeira e econômica muito grande. O país estava quebrado. Inflação, corrupção, que são obras e herança do desgraçado do Juscelino, que a imprensa fala bem, que os livros de história falam bem. E que Juscelino, foi eleito da mesma forma, né? Indireta. Foi, então, o maior corrupto e o mais incompetente até então na história da República. Ele deixou um país arruinado naquela quimera de fazer aquela desgraça daquela cidade que custou 120 bilhões de dólares. A nossa dívida externa deriva daquilo ali, não é? Então, o Castelo, ele criou o Banco Central para gerir as altas finanças do Estado e nomeou para o primeiro presidente o Roberto Campos, que é um dos maiores intelectuais desse país. Verdade. E agora o nosso presidente Bolsonaro nomeou para diretor do Banco Central o Roberto Campos Neto. Olha que glória, que homenagem. Expressa, né? Fazendo menção expressa a essa que homenagem, né? Ele criou, por exemplo, veja só, pouca gente sabe disso, o Castelo criou a Zona Franca de Manaus. Perfeitamente. Para desenvolver o norte e até desviar migrante nordestino para o norte, que o sudeste já estava começando a ficar cheio demais. Tu vê a ação de um estadista, que na época que ele decreta alguma coisa dessa, a maioria dos pequenos ataca. Eles não entendem o resultado final lá na frente. A diferença de um estadista para um político é exatamente essa, né, meu amigo? O político pensa nas próximas eleições e o estadista pensa nas próximas gerações. É diferente a ação. Eu me lembro agora de um livro que eu li do Vernon Walters. Vernon Walters era dito militar na Embaixada Americana. E quando o presidente, já eleito, já presidente, Castelo Branco, almoçou um dia com o Vernon Walters, não é? E ele lamentou, ele disse, quando eu me casei com a Argentina, a esposa dele se chamava Argentina, né? Ele já estava viúvo quando ele foi eleito presidente. Eu era um tenente do exército, ganhava muito pouco. Foi muito dura a nossa vida. E os meus sogros sempre me olhavam com desconfiança. Eu gostaria de ver agora a reação da Argentina me vendo presidente. É um lamento de um viúvo, né? Olha o tamanho de um sujeito desse, não? Uma coisa fantástica. BNH, para financiamento de construção de casa própria, para a classe média. Sudão. Olha, como eu disse, daria para falar a madrugada toda sobre o governo Castelo Branco, que foi o homem que colocou o país nos trilhos, que depois foi mantido pelos outros, e do Sarney para cá, você sabe que foi ladeira abaixo, não é? Verdade. Nós vamos ter que trabalhar muitos anos, um governo só não basta, nós vamos ter que nos empenhar, não é? E convocar a juventude para se eleger. Você, por exemplo, pode ser um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito da tua cidade, um vereador. Nós temos que chamar a juventude nacionalista para a vida política. Nós estávamos há 40 anos alijados do poder, vendo de fora e falando mal e atacando e preocupados. Não, nós temos que assumir o poder. Esse país aqui é nosso. Quem ama o Brasil tem que colocar a cara a tapa. Então pense nisso. Você é um homem jovem, e quantos jovens estão nos vendo? A gente está sendo assistido agora no Chile. Sabia disso? Tem um amigo lá em Santiago, Juan, eu vou assistir. Tem uma na Alemanha também. Olha só. Quantos jovens decentes e preocupados com o futuro? Porque o Brasil não é nosso, daqui a pouco a gente vai passar. O Brasil é da tua filha, da tua neta. Exatamente. Nós temos que fazer o melhor para eles. É só isso. Brasil acima de tudo. Isso é velho, não é inventado agora, não. A gente aprendeu isso no Exército. Eu estava no Exército há muitos anos. Brasil acima de tudo. Primeiro o Brasil, depois nós. Depois nós. Pois, professor, olha, inclusive eu fiz um levantamento de algumas
algumas obras e algumas realizações feitas pelo Castelo Branco. Entre aí nós temos o Cruzeiro Novo, que foi aquele principal instrumento de combate à inflação naquela época, né? A inflação. A Zona Franca, como bem o senhor disse, Zona Franca de Manaus. O início das negociações para Itaipu, binacional com o Paraguai, foi iniciada por ele também. Hoje, ainda hoje, no governo, no período dos militares, né, que eles falam, ainda hoje é a maior fonte de energia renovável do mundo, né? Então, temos também Código Tributário Nacional, ainda hoje, Banco Central, Código Eleitoral, que ainda rege as eleições de Código hoje. Eleitoral, exatamente, tinha me esquecido. Regulamentar as eleições. Ah, sim, o Estatuto da Terra. Estatuto da Terra. O INCRA é obra dele. O INCRA, a Sudan. Exatamente. Que foi assaltado por essas quadrilhas todas, né? Virou uma internacional brasileira, né? De invasão de terra e de proteção de vagabundo, né? Verdade. Mas a intenção dele foi muito outra, diametralmente oposto, né? Sudã, Embratel, Embratel sim, né? Na época dele também. E a unificação... Isso, a Embratel, você sabe que só 4 países assistiram a Copa de 70 ao vivo na TV? No mundo inteiro? Brasil, né? Fomos nós. Para ver a grandiosidade daquela Telebrás criado pelo Médici na sequência. Verdade. Fantástico. E a unificação... Olha, é impressionante. E a unificação do sistema de previdência também, o nosso INAMPS, né? E aí... O INAMPS, o INSS, que era uma bagunça, cada profissão tinha a sua, ele unificou tudo, que é hoje o maior do mundo, né? O mais abrangente. E com essa reforma agora vai ser o melhor do mundo, né? Sim. Veio o Paulo Guedes aí a salvar o país, né? Verdade. Das mãos desses vagabundos que gostam de mamar nas tetas do país e que se danem, né? Verdade. Mas eu estava me lembrando agora do que eu me emociono, é com a morte dele, né? De forma trágica, né? O Castelo não queria, porque na verdade que é o mandato do Jânio, ele terminaria 31 de janeiro de 66. Sim, era. Ele queria ir embora para casa 31 de janeiro de 66. Mas o Congresso e as forças políticas pediram para que ele ficasse mais, e realmente foi necessário para estabilizar o país até 15 de março de 67. Vamos dizer, um ano e um mês a mais, né? E ele, então, cumpriu o seu mandato a 15 de março de 67, foi para casa com o Marechal, e em julho ele foi visitar Raquel de Queiroz em Quixadá. Se não me engano, é Quixadá, né? Quixadá. A grande Raquel, que acho que era uma prima distante dele. Era alguma coisa assim, eu também não estou lembrando. Mas e foi com um avião do Estado, um avião do governador, cedeu o avião para levá-lo. Estava ele, tinha mais pessoas a bordo, acho que o filho dele. 6 pessoas. 6 pessoas, 7 com piloto. E ele dormiu lá, dormiram na fazenda da Raquel de Queiroz. Ele se hospedou lá, ficou alguns dias, eu não lembro quanto. Quando se levantaram para ir embora, ela falou: fica mais um pouco aí. Tá com pressa de quê? Não tem o que fazer, fica aí. Não, tem que ir. Cara, aquele excesso de responsabilidade que caracteriza os grandes homens, né? Os grandes homens. E decolaram. E a informação que eu tenho, que pode não ser a exata, é que pertinho, já nas cercanias de Fortaleza, ele pediu para o piloto desviar a rota para ele ver do alto a linha de transmissão elétrica que ele tinha mandado fazer. Você conhece essa história? Conheço. E o piloto entrou na região da base aérea, né? E houve a colisão, né? É verdade. Com o caça da Força Aérea, não é? Exatamente. Foi isso sim, né? Foi desse jeito aí. O sonho dele era querer desviar essa rota, ele havia até falado, e ele queria desviar a rota para ver essa linha de transmissão. E aí, quando ele desviou, ele realmente invadiu o espaço de treinamento da Força Aérea, e aí houve essa colisão. Aí, onde o caça da Força Aérea ainda conseguiu voltar e pousar na base aérea, seriamente avariado, e infelizmente do nosso Castelo Branco não teve a mesma sorte. Pois é, ele merecia uma velhice tranquila. Verdade. Ele merecia uma velhice tranquila. Diz que o copiloto sobreviveu, né? Foi. Não estou lembrado se foi o piloto ou se foi o copiloto, mas um dos dois. O copiloto. O filho do piloto era o copiloto. Pelo que eu li há muito tempo. Pode ser que eu esteja errado. Era algo assim.
E ele foi enterrado no Rio, o Castelo Branco, né, o presidente, e depois foi transferido para o mausoléu que foi feito aí em Fortaleza, né? É, verdade. Tem um mausoléu dele aqui, Onde eu fantástico. estarei um dia, vou levar uma coroa de flores para homenagear a memória do presidente. Levaremos, E o professor. mausoléu, pelo menos, é bem cuidado, é respeitado? Um pouco, um pouco. O pessoal daqui, aqui em Fortaleza tem histórias muito bonitas. É a história, inclusive, de um bode ioiô que se elegeu a vereador aqui na cidade e tudo. Mas a nossa história depois, principalmente depois de um governo petista que teve da Luiziane Lins, a nossa história foi muito maltratada. Então, os espaços públicos vandalizados, com algumas Sim, é o pichações, país todo. É o depedrados. país todo. E onde A tal sai. da festa democrática de 85, que inventaram na imprensa, Sim, né? Eu me lembro bem a eleição do Tancredo, mas a imprensa parecia que era um extraterrestre que veio como Salvador, maior que Jesus Cristo, entendeu? E não era mais nada do que os 5 generais que foram eleitos pelo Congresso do Nacional. mesmo jeito. Qual é o Do problema? Foi mesmo eleito pelo jeito. Congresso Nacional igualzinho os 5 generais. E aí? É, Nossa, então. E a Constituição de 88, que até o Sarney disse que ela ia transformar o Brasil num lugar inabitável. O Sarney falou isso. Tu Sarney imagina havia dito. o Verdade. tamanho da Constituição de 88. E aí nós tivemos o quê? Pela imprensa, infelizmente, é a novela da Globo, né? É até o desenho animado. A música brasileira sofreu uma decadência muito grande, né? O povo foi emburrecido à força, né? E aí, emburrecendo, ele esquece a primeira coisa, a história. Eu vejo É, isso, eu tenho experiência em sala de aula. Os alunos não sabem as datas de nascimento de seus próprios pais, não verdade. sabem o nome dos avós. Eles perderam a própria história familiar. Se você não sabe quem foi teu avô, um monumento numa praça é o que para você? Isso não é nada. Verdade. E para destruir o resto vem as drogas, né? É, E deu nisso. Infelizmente, a história brasileira, que é uma das mais lindas do mundo, está jogada às traças. E professor, inclusive, Está acabado. eu não sei como é em Pomerode, né? Mas aqui em Fortaleza nós temos no horário do almoço, ao meio-dia, nós temos 4 canais que passam programas policiais, eu ditos programas Ah, jornalísticos, né? sim. Em É que a o país audiência todo, é o país é todo. um absurdo. O pessoal Sim. mostrando cenas de violência em pleno horário de almoço e você não tem opção. Infelizmente, a gente Aula fica de cercado, crime. fica Aula de crime. banalizado. É, Sim, sim. Que conta com a burrice de muitos policiais que ainda contam como é que acharam o crime, como é que desvendaram o crime, dando aula para os próximos não cometerem os erros não que esses comigo. presos cometeram. Um É absurdo verdade. completo. Isso é o Absurdo. samba do crioulo doido desse país aqui. Isso aqui tem que ter lei de imprensa de novo. Tem que ter Concordo. censura. Não pode mostrar o que eles mostram. Tem que ter censura. Eles Não consideram digo o censura programa, política, programa de falar mal do jornalístico, né? presidente, fazer uma Jornalístico não piada. tem nada. Jornalístico não Tem tem que ter nada disso. censura. Não pode mostrar nessas horas que eles mostram. Aliás, em hora nenhuma. Vai Hora nenhuma. ensinar como é que foi feito um sequestro de alguém, dando aula para os vagabundos que estão em casa. Isso não existe. Sim. Isso não existe. Mas, como eu disse, o clima internacional democrático, né, que de democrático só tem o nome, Qual o nome? impede isso. Tu imagina se o presidente atual baixasse uma lei É. de censura na empresa? Ele cai na hora, Cai não na é? hora. É impressionante. O povo está emburrecido. Nós vamos ter que fazer um esforço sobrenatural para, nas próximas décadas, não é? Décadas. 2, 3 meses, levantar o moral do povo. E eu É. até convido você a fazer, como eu estou fazendo, pelo menos o projeto. Um programa numa rádio, pela própria internet, né? Falar da história, falar dos grandes homens do passado, as grandes mulheres que existiram no Brasil. Grandes, Né? não essas que o pessoal fala hoje em dia. Coisa, Fantástico. quanta gente. Só lembrando rapidamente do Santos Dumont, o tamanho desse homem que a juventude não conhece. Tem O nosso Gustavo assim, Barroso, Gustavo cearense. Barroso, como o senhor havia falado. O Fantástico. quanto Almirante teve que impulsionou pesquisa, políticos, professores, inventores, poetas, gente de primeira linha que a gente não conhece.
Verdade. O pessoal conhece o Justin Bieber, mas não conhece o Noel Rosa. Ah, sim, Noel Rosa. Vai ler as letras desse homem, que são aulas de história. É filosofia, aquilo não é samba popular, não. Aquilo ali é filosofia de vida. É, Quanta coisa de valor nós temos, quanta coisa. Mas está sendo destruída a nossa cultura, né? massacrado. Orquestrado Todos isso. os dias é orquestrado, professor. Não tem outra explicação, é tudo orquestrado. Isso aí, alguns combatem, né? Inclusive o professor Olavo de Carvalho, ele fala muito que esse combate à cultura ocidental, ela é em três vertentes, né? A sociedade ocidental, a religião cristã e a moral da Sim, família, né? Então, a você moral da família, destruindo sim. esses três pilares, você consegue implementar o que seria o comunismo, né? O socialismo fabiano que ele fala, que ataca esses meios de comunicação, ataca a educação, enfim, a gente vai emburrecendo os jovens dentro da faculdade, o que parece um pouco meio sem lógica, é o que está acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não consegue fazer nada a respeito. É perverso e é de você ficar abismado, porque as universidades deveriam ser o lar da ciência. E hoje você vê como é que está isso. Aquilo está um circo sem diretoria. Aquilo está um zoológico sem cadeado. É um Verdade. absurdo. Quem fez isso foi o quê? Essa desgraça lá do Marx, meu querido. Foi o É, maldito do Karl Marx, nunca devia ter nascido, que plantou essas ideias estapafúrias e o pessoal fica cultivando. Você já impressionante. conheceu alguma pessoa inteligente de esquerda? Eu nunca conheci. Eu desafio você a me apresentar, olha, essa pessoa que é inteligente e é de esquerda. Não tem, Não, porque aquilo nunca não tem conheci. lógica. A lógica do Marx qual é? Rapidamente aqui, para não me tornar enfadonho para os nossos amigos que estão nos Como vendo aí. algum. A lógica do Marx é assim: um dia o capitalismo vai entrar em colapso sozinho. Até hoje isso não aconteceu. Em segundo lugar, depois desse colapso, nós vamos implantar o quê? O socialismo científico, que é o socialismo na cabeça dele, que tudo tem que ser do Estado, até os animais. Então a galinha do colono não é mais do colono, é do Estado. A casa onde você mora não é tua, é do Estado. E assim vai. Aí vai acontecer o quê? Terceiro passo. Vai acontecer o surgimento de uma sociedade sem classes. Não vai mais ter rico e pobre. Não vai mais ter opressor e oprimido. Puxa vida. É Quarto bom. passo. Quarto passo. Aí o Estado não precisa mais existir. O Estado que implementou aquele socialismo lá, que tudo é de todo mundo, nada é de ninguém, ele desaparece. E o quinto e último é o céu, que é o comunismo. Isso é teoria, Ah, certo? E o que é o comunismo? É voltar à idade da pedra, onde tudo era de literalmente. todos e nada era de ninguém. Quer dizer, na cabeça do marxista, o ideal humano tem que voltar para as pedras, para a pedra lascada. Como é que eu vou conversar com um retardado desse? Como é que eu vou conversar com um retardado desse? E você pode olhar, eles todos amam o dinheiro. É, Ninguém ama mais dinheiro, nem banqueiro ama mais dinheiro que esquerdista. É é, impressionante. Isso é uma disfunção mental e é incurável. sim, verdade. Veja que eles pegarem armas, que você lembrou, agora quase me esqueci. Eles pegarem armas, e ainda no governo Castelo Branco, Sim. com o atentado lá em Guararapes, em Recife, mataram 15. Não, mataram 2 e feriram gravemente mais 13. Em 66, e a ação terrorista só terminou em 74. Foram 8 anos de ações criminosas, terrorismo pontual, terrorismo do mais baixo que pode existir. Porque você colocar uma bomba para matar um sujeito que te fez mal, ele já é inaceitável. Tu imagina você colocar uma bomba no saguão de um aeroporto. Sim. E você vai matar ali gente que gosta de ver avião, que não sabe nem o que está acontecendo com o planeta Terra. Isso é um absurdo completo. É, Esses criminosos que devastaram o país por 8 anos e que foram derrotados por nós. Nós ganhamos, nós vencemos esses sujeitos. Eles, na lei de anistia que o senhor lembrou, por isso que eu estou voltando ao assunto, na sim. lei de anistia, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, não foi imposto pelo governo, não, Uhum. a lei da anistia perdoou crimes políticos de ambos os lados. Ou seja, se um tenente do Exército, se um policial federal prendeu um vagabundo desse, um terrorista, e deu-lhe umas cacetadas, está perdoado Foi também. tirado.
Então, perdoa a Dilma porque colocou o carro-bomba e matou o Mário Cosel Filho, e perdoa o Doicode lá se der uns tapas nela, o que eu nem acredito, porque já teve gente que disse que é tudo mentira, que estava com ela na cela. Tá bom, instruído, né? No foi mínimo torturado. anual. Quem torturou foi o fulano de tal. Tá bom, ele está perdoado. Pronto, lei da anistia. Coloca uma pedra em cima e vamos tocar o país para frente. Aí os vagabundos, não contentes, fizeram o quê? Tomaram o poder num golpe eletrônico, engendrado pelo desgraçado Fernando Henrique Cardoso. O golpe eletrônico levou essa turma ao poder em 2002, né, na eleição, que é o dia mais triste da história do Brasil, que é o 27 de outubro de 2002. Né? Esse apedeuta, esse molusco tomou o poder com toda a quadrilha dele e fizeram o quê? Comissão Nacional da Verdade, que eu chamo de Omissão Nacional da Verdade. A desgraçada da Dilma e os seus asseclas escolheram 7 guerrilheiros para fazer a revisão da lei da anistia. Então, eles desculpados e indenizados, perseguindo quem os combateu. Isso é o caos. Isso é o caos. É o caos. Não há o que falar sobre isso. O que eu vou falar? Não há o que falar. Verdade. Infelizmente, a gente tem o costume de ver as coisas e acabar assimilando tudo, engolindo tudo. E aí a gente vai entrando num declínio em que eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu acho que no mundo inteiro, o único caso em que militares são odiados é o do Brasil. O senhor percebeu o massacre na mídia em cima desse, claro, um atentado infeliz desses soldados lá no Rio de Janeiro que metralharam aquele carro e tudo. Mas o senhor viu como a mídia bate em cima e crucifica não aqueles camaradas, mas a instituição militar como um todo? Parece uma coisa orquestrada por sei lá, uma força sobrenatural. Faz parte do... Sim, faz parte do programa. Faz parte do programa. Só existe esquerda porque existe uma coisa chamada mentira. Já começa com o nome do Karl Marx. Você sabe o nome do Karl Marx? Não. Jefferson tá Ele não é Karl nem Marx. O nome dele é Moshe Mordecai Levi. Já começa com o nome dele. É tudo falso. É tudo falso. A teoria dele é falsa. Os propósitos são falsos. É tudo mentira. Então você ataca o que o povo deveria respeitar. Você destrói o gramscismo. É o desgraçado Gramsci. O Gramsci, né? que piorou Marx. Piorou no sentido de torná-lo como uma cobra. Porque o Marx é um leão, né? Que grita, você... Opa, lá está o cara. O Gramsci fez o quê? Transformou essa desgraça numa cobra silenciosa que você não vê entrando na tua casa. Não é? Então você destrói a cultura e você faz a inversão econômica. Isso é o gramscismo. Isso é uma desgraça que não tem como tirar das nossas universidades. As pessoas, porque jovens, não é? Eles confundem respeito com aceitação. Uhum. E isso não é assim, não? Isso não é assim. Não é? Eles são levados a confundir respeito com enaltecimento. Verdade. Respeitar um homossexual é uma coisa, aceitar uma parada gay é bem outra. Exatamente. O que é isso? Isso é escárnio, porra. O sujeito de calcinha em cima do caminhão, se eu sair de cueca em cima do caminhão, eu sou preso, ele não? E ele não. O que é isso? É verdade. Então é inversão de valores. É inversão de valores, exatamente. Por isso que eu digo, a nossa tarefa apenas está no início. Muita gente, eu falo assim para os alunos, quando você passa no vestibular, você não se sinta tão aliviado assim, porque está começando lá. Está começando lá. Não acabou nada. Está começando. E eu lhe digo, e quando você puser a mão no teu diploma, começou de novo. Começou de novo. Você só vai acabar quando tiver como eu, com o pé na cova, dizendo, agora posso parar de estudar, não é? Que eu já fiz a minha parte. Até lá, isso não é assim. Então esse governo aqui é o nosso vestibular. Passamos no vestibular. A luta apenas começou. E depois dele ainda. E depois dele, porque nós temos que ter, meu querido, uma reforma política urgente. Depois da reforma da Previdência, tem que ser a reforma política. Concordo plenamente. Porque ele já disse que é contra a reeleição, como todas as pessoas sensatas são contra a reeleição. Muito bem. Se ele é contra a reeleição e ficar como está aí, daqui a 4 anos já vem um outro. E pode quebrar essa cadeia, né? que é a sorte do Castelo Branco, é que ele colocou o Brasil nos trilhos e teve mais 4 maquinistas que tocaram para frente. Exatamente. Seria muito ruim se o segundo, depois dele, já tirasse o trem dos trilhos de novo. Então, a reforma política mais
eficiente, no meu ver, seria mandatos de 6 anos, sem reeleição para cargo nenhum no país todo. E eleição tudo no mesmo dia. Para acabar com essa patifaria de você ganhar a prefeitura, ficar 2 anos e sair e ir para outro cargo. Todos no mesmo dia, prefeito, vereador, deputados, senador, presidente, governador, tudo no mesmo dia. Abre as urnas às 6 da manhã e fecha às 20. Mandatos de 5 ou 6 anos sem reeleição. Vereador, uma vez só. Aliás, vereador, tudo sem salário, como era até a Constituição de 88. Verdade. Sem salário. Você gosta da sua cidade? Vai trabalhar algumas horas por semana por ela. Qual o problema? Exatamente. E tem muita gente disposta a isso. Veja Blumenau. Eu conheço os números de Blumenau, que fica aqui perto. Blumenau tem 380 mil habitantes. Não é mais aquela Blumenau da indústria. Blumenau está com a economia em retração. A Câmara de Vereadores custa por mês R$ 1.700.000. Caríssimo. E a cidade abandonada, cheia de buraco, não tem uma calçada para um passeio para você caminhar. Um absurdo completo. Absurdo. Tira a verba e essa verba é instalada na cidade, injetada nas escolas. Você vai ter uma cidade muito melhor. Tem que acabar com isso. Então, a reforma política é a mais importante depois da reforma da nova Previdência, no meu entender, não é? Professor, tem o Jefferson Vinhas aqui. Ele queria um breve pronunciamento sobre os 100 dias da administração do excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro, por favor. Bom, eu faço às vezes. Não, mas eu devia ter estudado mais para falar sobre isso. É um assunto complexo. Olha, eu só ouço notícia boa vinda de Brasília, né? Eu também. Aqueles 21 mil cargos que ele cortou, dos radares, porque o Bolsonaro sozinho, ele demoliu o sistema. O sistema inteiro. Ele fez até pessoas defenderem os pardais nas estradas. Verdade. Todo mundo atacava os pardais. De repente ele quer acabar com o pardal. Não, isso é bom. Imagina, esses 40 pontos na carteira, não é? Mas eu teria que fazer uma reflexão de uma meia hora com o lápis na mão para fazer uma análise justa dos 100 dias. Realmente vou ficar devendo para o senhor Vinhas, viu? Mas é interessante, a pergunta é interessante. Nós podemos até fazer o seguinte. É uma segunda live sobre isso, né? Vai ser sim, porque para mim não é 100 dias agora. Eu tenho que descontar os 17 de hospital. Isso é verdade. Então eu vou fazer a conta certinha. 100 dias deve dar daqui a 2 semanas. Aí nós vamos fazer, para atender o nosso querido ouvinte, o assistente, o telespectador, não sei como é que chama isso. Vamos fazer uma análise científica dos 100 dias descontados do hospital. Vamos fazer isso, Oécio? Vamos sim, professor. É na tua mão que você é o homem da eletrônica. Vai dando certo, professor. O senhor da história e eu da eletrônica aqui que dá certo. Pois é. Pois, professor. Mas é sempre bom, foi uma boa ideia tua falar sobre o Castelo Branco, cuja história já está se apagando. Você sabe que o Alencar dele é do José de Alencar, do escritor, né? Sabia não. Ele é parente, ele está na árvore genealógica do José de Alencar, o grande escritor José de Alencar. Nossa. Humberto de Alencar Castelo Branco. Que coisa, né? E quando eu soube aquela vez que ele era primo da Raquel de Queiroz, eu gosto da Raquel de Queiroz, o pouco que eu conheço, que eu li dela, né? Uma mulher centrada, uma mulher, né? Não é alguém que nasceu com isso, que quer ser aquilo. Uma grande figura. O Castelo Branco, totalmente respeitável. Ele é nobre. O Castelo Branco é nobre. Ele tem uma nobreza, um caráter, um senso de responsabilidade inatacável, inatacável. Realmente sou fã do nosso presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Foi bom você ter essa ideia, agradeço. Por quantos minutos nós já estamos incomodando aqui? Acho que perdemos a noção do tempo. 55 minutos. Vamos deixar a turma em paz? Mas aí é bom porque a gente vai conversando sobre história, como eu havia falado, né? Aqueles 20 minutos a gente vai falando sobre política, vai falando sobre história, vai passando o tempo e a gente não se cansa. Então, o bom é isso, a gente tentar desconstruir essa narrativa de que o período militar foi um período ruim para o país, e não foi, de fato não foi, nunca vai ser.
e no que depender de mim, no que depender do senhor, no que depender do pessoal da live mesmo que está assistindo, que são pessoas, alguns eu conheço, alguns o senhor conhece, então a gente sabe que são pessoas que tentam desconstruir essa narrativa da esquerda e manter os fatos históricos como são e como eles devem ser interpretados, né? E aí outra, é muito simples. Nós não somos perfeitos. Nós sabemos que o Bolsonaro não é perfeito. O que interessa é a intenção. Nós erramos, cometemos besteiras, mas a nossa intenção não é ruim. É isso que diferencia as duas únicas raças humanas, que a espécie humana tem duas raças. Biologicamente, é claro que tem várias, e as etnias e tudo mais. Estou falando agora biologicamente. Sim. A espécie humana tem duas raças de humanos, os decentes e os indecentes. É só isso. É só isso. Os decentes não são perfeitos, mas têm boa intenção. Boa intenção. Nós não saímos da cama de manhã para sacanear ninguém. Mas durante o dia a gente pode fazer uma besteira. Verdade. A intenção é que vale. E nós temos que incutir isso na juventude. Os valores da família, da nação, os valores da sociedade coesa. Saber porque nos últimos... certo, que é o mínimo. Pois é, porque nos últimos 25 anos o que é que se levantou? No que é que se jogou confete? No lixo. No lixo. No lixo, no esgoto. Eles tentaram transformar o esgoto numa estátua de bronze de praça. Não tem como. Mas é claro que eles sempre passam a mão, não é? Em meia dúzia de gente que não está preparada, que não tem intelecto. Sim. Como é que a pessoa vai aceitar que numa universidade se faça protestos e se defenda posições de cópula? Isso é lugar para se fazer isso. É criminoso. É o campo da ciência. Ciência. Saber cada vez mais para sofrer cada vez menos. Mas eu já falei demais. Agradeço de novo o nosso amigo Palmeira lá de Fortaleza, o Aécio. Um grande abraço, professor. Vamos marcar isso aí. Já estão convidando os nossos queridos que estão nos vendo. Quando der exatamente os 100 dias do governo Bolsonaro, que não é hoje, que não foi ontem, temos de descontar o hospital. Nós faremos uma live diretamente de Fortaleza Pomerode, o eixo de aço. Novo eixo estabelecido, o eixo, né? Roma-Berlim, né? Fortaleza Pomerode, vamos comemorar e até atacar certas coisas que ele com certeza fez errado. Sim, claro que fez errado. O Edilson Mick está perguntando aqui, professor, podia falar sobre o golpe de 64? Mick, a gente já falou no início da live. Quando a gente disponibilizar aqui, ele vai dar uma olhada no início da live, que ele está lá. O professor está dando show lá na situação de 64. É fantástico, fantástico. Não pode perder, não. Então é isso, pessoal. O Edilson pediu sobre o golpe, sobre o 31 de março? O período de 64. Aquele período de 64 que o senhor explicou todinho. Então vamos lá. 30 segundos. 30 segundos. Dia 13 de março de 64, o João Goulart, o patife João Goulart, fez um comício na Central do Brasil, de frente ao Ministério da Guerra para desafiar os militares. Dia 30, ele prestigiou uma greve de militares da Marinha Brasileira, de praças da Marinha. Uma greve, o presidente da República. 31, de Juiz de Fora, saiu o grande Olímpio Mourão Filho para dar voz de prisão a ele no Rio. Ele voou para Brasília, dia 1º ele voou para Porto Alegre, dia 2 ele foi a São Borja, limpou as gavetas dele e foi para o Uruguai para cuidar das fazendas que tinha, com milhares de cabeças de boi. O mesmo homem que dia 13 de março tinha assinado a desapropriação de terras para fazer reforma agrária aqui no Brasil. Esse é o resumo. Dia 2, o Congresso cassou o mandato dele. Dia 11, há 55 anos, nós elegemos o Castelo. E dia 15 de abril, Castelo assumiu e colocou o país nos trilhos. Resumido. Resumidamente. Um abraço a todos. Um abraço, Aécio. Tudo de bom, muito obrigado. Grande satisfação. Até a próxima live. Saúde. Até mais, pessoal. Obrigado pela companhia. Obrigado pelas perguntas também. E aí, nos próximos dias, a gente vai estar organizando essa live aí. Beleza, pessoal? Grande abraço. Obrigado.